Você fez tudo o que dizem que você deveria fazer. Contou calorias, seguiu rotinas de exercícios até a exaustão, até deixou o açúcar, os carboidratos, o pão. E mesmo assim, lá está. Aquela gordura abdominal que parece se agarrar a você com mais força do que nunca. E o pior, você não entende por quê? Não é preguiça. Não é falta de disciplina. Não é que você esteja envelhecendo mal. É que seu corpo mudou, mas ninguém te deu o manual para entendê-lo. O que você está vivendo não é um erro, é um código biológico que está sendo executado exatamente como foi projetado. Só que a maioria dos conselhos que você segue foi escrita para um corpo que você já não tem. Nos próximos minutos você vai descobrir algo que ninguém te explicou com clareza. Que não é você que está falhando, é o sistema. E que existe um novo caminho, um que alinha seus hábitos com a biologia real do seu corpo a partir dos 40. E quando você chegar ao final deste vídeo, vai ter esse mapa completo. Agora respire fundo, porque isso pode mudar não só o seu corpo, mas também a relação que você tem com ele. O que ninguém te disse é que depois dos 40, seu corpo já não busca parecer bem. Busca sobreviver, literalmente. As prioridades internas mudam. Os hormônios que antes te ajudavam a queimar gordura, a dormir melhor, a ter energia e uma digestão eficiente, começam a oscilar. Alguns caem, outros sobem. Outros simplesmente se desorganizam. E a primeira coisa que esse caos interno produz é resistência. Resistência à perda de peso. Resistência ao exercício. Resistência até mesmo ao descanso. Te soa familiar essa sensação de estar cansada mesmo dormindo? Ou aquela ansiedade que surge sem razão aparente? Ou aquele apetite incontrolável justo quando você mais precisa estar no controle? Você não está louca, você não está fraca, você está hormonalmente desalinhada. Mas aqui vem a parte poderosa. Uma vez que entende por que isso ocorre, você pode redirecionar sua energia para soluções que realmente funcionam. E não tem nada a ver com comer menos ou fazer mais cardio. Na verdade, isso pode estar piorando tudo. Pense assim. Se seu corpo fosse um telefone, você acabou de receber uma atualização do sistema operacional, mas com uma interface completamente diferente. E sem tutorial. Seu metabolismo, seu sistema nervoso, sua resposta ao estresse, tudo foi reprogramado. E continuar usando apps antigos, ou seja, rotinas antigas, dietas antigas, ideias antigas, já não funciona. Só gera frustração. Você sabia que o cortisol, seu hormônio do estresse, é agora o principal culpado por essa gordura abdominal que não vai embora? E não tem a ver só com sentir-se estressada. Seu corpo pode ativar o cortisol por falta de sono, por não comer proteína suficiente, por fazer cardio demais, por discutir, por pensar demais, até por não tirar uma pausa a tempo. Esse cortisol se torna o chefe do armazenamento de gordura. Ordena ao seu corpo que acumule reservas justo onde mais te incomoda, o abdômen. E tudo isso está ocorrendo no piloto automático. Mas não se preocupe, você está prestes a recuperar o controle. Na próxima parte, vou te mostrar o passo número 1 para reescrever esse código hormonal e ativar uma versão sua, que sim, pode perder gordura, sim, pode ter energia e sim, pode se sentir bem de novo. Pronta para descobrir? Reprogramando seu metabolismo com o que você come e quando você come. Tudo começa com uma decisão tão simples que muitas mulheres ignoram. O que você coloca no seu prato? E não estamos falando de eliminar grupos inteiros de alimentos, nem de viver à base de folhas verdes. Estamos falando de reestruturar a base hormonal do seu corpo com algo tão fundamental quanto a proteína. Mas antes que você pense, sim, eu já sei que tenho que comer mais proteína. Pare um instante. O que você provavelmente não sabe é que sua necessidade de proteína aumenta significativamente depois dos 40. Justo quando a maioria das mulheres começa a consumir menos. Por quê? Porque as dietas restritivas, aquelas que prometem resultados rápidos, geralmente vêm acompanhadas de menos carne, menos ovos, menos leguminosas, menos comida no geral.
E o que acontece é que, sem proteína suficiente, seu corpo não consegue fabricar hormônios. Literalmente. A proteína não serve apenas para os músculos. Ela é o tijolo com que se constroem seus neurotransmissores, suas enzimas digestivas, seus hormônios da tireoide, sua serotonina e suas defesas internas. Sem proteína suficiente, seu corpo entra em estado de emergência. Conserva a gordura, tira sua energia, aumenta o apetite, dificulta o sono. Agora imagine que, simplesmente mudando a forma como você começa seu dia, pode começar a reverter tudo isso. Um café da manhã com pelo menos 30 gramas de proteína não é uma moda. É uma ferramenta bioquímica para estabilizar seu cortisol, equilibrar seus níveis de açúcar no sangue, reduzir os desejos da tarde e preparar seu corpo para um dia mais estável. É como dizer ao seu corpo: você está segura, pode parar de armazenar gordura. Isso não é teoria. Estudos mostraram que mulheres com sobrepeso que aumentam sua ingestão de proteína para 30% das calorias diárias perdem gordura mesmo sem reduzir calorias. Você percebe o quão revolucionário isso é? Não se trata de comer menos. Trata-se de comer melhor, com estratégia e com intenção hormonal. Agora vamos falar de outro inimigo silencioso: a insulina. Depois dos 40, muitas mulheres desenvolvem uma sensibilidade muito menor a esse hormônio. Isso significa que, mesmo comendo o mesmo que antes, seu corpo já não processa da mesma forma. A glicose não é usada como energia, vira gordura. Mas se você aumentar sua ingestão de proteína de forma inteligente, especialmente no café da manhã e no almoço, dá ao seu corpo uma chance de reeducar essa sensibilidade à insulina. É como ensinar suas células a voltarem a responder corretamente, a queimar energia em vez de armazená-la. E isso não serve apenas para emagrecer. Serve para reduzir o risco de diabetes, proteger seu coração, melhorar sua energia mental e prevenir inflamações crônicas. E aqui vai uma informação que poucas pessoas te contam. A fonte da proteína importa. As proteínas vegetais, como leguminosas, tofu, tempeh ou lentilhas, demonstraram reduzir a mortalidade geral a longo prazo. E embora não se trate de eliminar completamente as proteínas animais, trata-se sim de encontrar um equilíbrio. O importante é que não se trata de contar gramas, nem de pesar comida o dia todo. Trata-se de seu corpo receber o que precisa, quando mais precisa. E isso começa, literalmente, com a primeira mordida do dia. Na próxima parte, vamos falar das deficiências silenciosas que afetam diretamente seu metabolismo e dos suplementos específicos que podem te ajudar a recuperar o controle sem pílulas milagrosas nem fórmulas mágicas. Apenas ciência e estratégia feminina real. As deficiências invisíveis que sabotam seus hormônios. Depois dos 40. Até agora você já entendeu que seu corpo não está te traindo. Ele está fazendo o que foi projetado para fazer. Só que com um sistema hormonal que já não se alinha com o estilo de vida moderno, nem com os conselhos ultrapassados que te deram durante anos. E aqui é onde entramos em um território ainda mais desconhecido. Os micronutrientes essenciais que silenciosamente começam a faltar justamente quando você mais precisa deles. A maioria das mulheres que estão passando pela perimenopausa ou pela menopausa estão tomando algum multivitamínico. Mas aqui vai uma verdade incômoda. A maioria desses suplementos não é formulada para você. Eles são pensados para mulheres jovens, com um metabolismo ativo, um sistema hormonal estável e necessidades totalmente diferentes das suas. O resultado? Você está gastando dinheiro em produtos que não preenchem as lacunas que realmente estão afetando seu metabolismo, seu humor, sua energia e sim, também aquela gordura abdominal. Deixe-me te mostrar por que isso importa tanto. Quando os pesquisadores analisaram os níveis sanguíneos de mulheres em transição hormonal, encontraram deficiências muito específicas associadas ao aumento da gordura visceral. A mais perigosa, aquela que se acumula ao redor dos seus órgãos. E não estamos falando só de vitaminas básicas.
Estamos falando de reguladores hormonais. Por exemplo, vitamina D3. Não é uma vitamina qualquer. É um precursor hormonal que ativa mais de 1000 genes no seu corpo. Quando seus níveis caem, como acontece com quase 40% das mulheres com mais de 40 anos, sua produção de estrogênio despenca, seu humor é afetado e a gordura abdominal começa a se instalar sem aviso. Uma dose de apenas 1000 a 2000 UI por dia, tomada junto com uma refeição que contenha gordura saudável, pode fazer uma diferença profunda. Depois temos o magnésio, o herói esquecido da saúde hormonal. Sem magnésio, você não produz progesterona, não metaboliza bem o estrogênio, não dorme profundamente. E o mais preocupante, seu corpo não consegue acalmar sua resposta ao estresse. Ou seja, sem magnésio, seu cortisol continua em modo alerta. Adicionar de 200 a 400 mg diários de um magnésio de boa absorção, como glicinato ou citrato, pode regular seu sistema nervoso e te ajudar a dormir melhor, ter menos desejos e perder peso de forma natural. E isso é só o começo. Ômega 3. Esses ácidos graxos não são apenas bons para o coração. Eles também aumentam a sensibilidade dos seus receptores hormonais. Isso significa que seus hormônios, mesmo que em menor quantidade, podem fazer seu trabalho com mais eficiência. Além disso, reduzem a inflamação sistêmica, um dos maiores obstáculos para perder peso depois dos 40. Um corpo inflamado é um corpo que retém. Depois vem o zinco, que muitas mulheres desconhecem completamente. Esse mineral ajuda a converter o hormônio tireoidiano inativo, T4, em sua forma ativa, T3. Se você está com baixa energia, pele seca, névoa mental, provavelmente sua tireoide está lenta, e sem zinco suficiente ela não consegue fazer seu trabalho. E para fechar esse bloco, o complexo B, especificamente B6, B12 e B9, ácido fólico. Essas vitaminas participam do chamado processo de metilação, essencial para eliminar o excesso de hormônios e toxinas. Se esse processo desacelera, seu corpo começa a reciclar estrogênios, provocando desequilíbrios, inchaço, mudanças de humor e acúmulo de gordura. Mas aqui tem uma reviravolta. 40% das mulheres têm uma variação genética que impede a boa absorção das formas comuns dessas vitaminas. Por isso, se você vai se suplementar, busque sempre formas metiladas. Metilcobalamina, metilfolato e piridoxal 5-fosfato. Seu corpo as reconhece melhor, usa melhor, e você sente a diferença. Agora eu sei, tudo isso pode soar como demais. Mas você não precisa sair correndo para comprar tudo de uma vez. O ideal é uma abordagem escalonada. Introduza um suplemento por semana. Observe como seu corpo responde. Anote. Ajuste. Assim, em vez de encher seu armário com frascos que você vai esquecer em um mês, você constrói uma rotina que se adapta-se a você, que você pode manter e que transforma seu corpo de dentro para fora. Na próxima parte, vamos desbloquear o segundo grande pilar dessa transformação: o movimento hormonalmente inteligente. Porque você não precisa treinar como uma atleta de 20 anos para se sentir e parecer incrível depois dos 40. Você só precisa se mover como o que você é. Uma mulher que está despertando para uma nova fase com poder, estratégia e consciência. Exercício inteligente para um corpo que está mudando. Aqui vai uma confissão que muitas mulheres fazem em voz baixa. Sinto que quanto mais treino, pior fico. E isso é frustrante. Porque você cresceu com a ideia de que fazer mais cardio, suar mais, se mover mais, era a fórmula para se manter em forma. Mas depois dos 40, essa fórmula começa a falhar. Por quê? Porque seu corpo, agora mais do que nunca, não precisa de mais castigo. Precisa de precisão. E o problema não é o exercício. O problema é o tipo de exercício e o momento em que você o faz. Deixe-me explicar. Quando você faz sessões longas de cardio, especialmente em jejum ou com pouca energia, seu corpo interpreta isso como estresse. E o que ele faz?
aumenta o cortisol. E o que o cortisol faz? Ordena ao seu corpo que conserve gordura. É um círculo vicioso. Você treina mais, gera mais estresse interno, perde massa muscular, seu metabolismo desacelera e você acaba acumulando mais gordura, não menos. Por isso, muitas mulheres que treinam pesado não veem resultados. Porque estão treinando com um corpo que já não responde como antes. Então, o que funciona? A resposta está no que chamamos de treinamento hormonalmente alinhado. Não é um novo sistema da moda, é ciência. É se mover com uma intenção clara, ativar seus hormônios anabólicos, como o hormônio do crescimento e a testosterona, reduzir o cortisol e preservar sua massa muscular sem danificar suas articulações. E é aqui que entram as faixas elásticas de resistência. Essas faixas não são brinquedos. São ferramentas poderosas. Ao contrário dos pesos tradicionais, que dependem da gravidade, as faixas oferecem tensão constante durante todo o movimento, o que significa que seus músculos trabalham de forma mais eficiente. E o melhor, fazem isso sem impacto nas articulações. Isso é crucial depois dos 40, quando seus níveis de estrogênio caem, e com isso sua densidade óssea e estabilidade articular. Agora quero que você imagine isso. 5 movimentos. Menos de 30 minutos. 2 vezes por semana. E com isso você pode reativar seu metabolismo, proteger sua massa muscular, melhorar sua postura, sua sensibilidade à insulina, sua mobilidade. E sim, também queimar gordura. Os 5 movimentos-chave são 1. Agachamentos com faixa. Ativam glúteos, quadríceps e core ao mesmo tempo, estimulando o hormônio do crescimento de forma natural. Segunda remada com faixa. Fortalece as costas e melhora a sensibilidade à insulina, fundamental nesta fase. Terceira. Pressão de peito com faixa. Estimula a parte superior do corpo e corrige desequilíbrios posturais. Quarta. Elevações laterais. Protegem a mobilidade dos ombros e previnem lesões comuns. Quinto. Levantamento terra com faixa. Um dos exercícios mais completos para ativar toda a cadeia posterior sem riscos. E não se trata apenas de fazê-los. Trata-se de como você os faz. Concentração. Respiração. Boa postura. Sem pressa. Com propósito. 3 séries de 10 a 15 repetições. Um descanso mínimo entre os exercícios para manter sua frequência cardíaca elevada sem sobrecarregar seu sistema nervoso. E aqui vem o mais interessante. Esses exercícios, por sua natureza funcional e segura, permitem continuidade. O que significa que você não vai abandoná-los depois de uma semana. Esse é o verdadeiro segredo, a consistência. Quando você move seu corpo com amor e estratégia, não com punição nem frustração, você cria um ambiente hormonal que favorece a queima de gordura, o equilíbrio emocional, o bom sono e a clareza mental. Você não precisa se matar na academia. Você precisa escutar o que seu corpo realmente está pedindo. E o que seu corpo quer nesta fase é recuperar sua harmonia interna. Na última parte deste vídeo, vamos fechar o círculo. Porque agora que você entende sua biologia, sua nutrição e seu movimento, só falta uma coisa: como integrar tudo isso de forma simples, sustentável e poderosa. Seu novo mapa metabólico. Simples, profundo e feito. Para você. Você chegou até aqui, e se chegou é porque algo dentro de você já sabia, que você não está destinada a viver presa em um corpo que não entende, nem a continuar se culpando por coisas que nunca foram sua culpa. Hoje você descobriu que não precisa viver em guerra com seu corpo. O que você precisa é de uma estratégia realista e honesta, baseada em como seu corpo funciona hoje, não em como funcionava há 10 ou 20 anos. Então, antes de terminar, quero te dar aquele mapa prometido. Um resumo claro, acionável, que você possa lembrar e aplicar sem se sobrecarregar. Aqui vai. Passo 1. Nutrição hormonal. Chega de dietas extremas. Chega de fome disfarçada de disciplina. Comece garantindo pelo menos 30 gramas de proteína no seu café da manhã.
Depois, distribua sua ingestão ao longo do dia. Priorize alimentos reais, ricos em nutrientes e foque mais no que seu corpo precisa do que no que deveria cortar. Passo 2. Suplementação inteligente. Nem todos os corpos precisam da mesma coisa, mas muitos compartilham deficiências comuns depois dos 40. Vitamina D3, magnésio, ômega 3, zinco, complexo B, formas metiladas. Introduza um por vez. Ouça como seu corpo responde e construa seu próprio sistema de apoio interno. Passo 3. Movimento estratégico. Esqueça correr horas na esteira. Comece com 2 sessões por semana de treino com faixas elásticas. Menos de 30 minutos. 5 exercícios. Concentre-se na qualidade, não na quantidade. Adicione caminhadas, alongamentos e pausas ativas ao longo do dia para manter seu sistema nervoso em equilíbrio. Passo 4. Ritmo e recuperação. Durma com intenção. Não como um luxo, mas como um tratamento hormonal natural. Respire profundamente pelo menos 3 vezes ao dia. Faça pausas. Lembre-se, o estresse não é só mental, também é celular. E cada momento de calma conta. Passo 5. Confiança e compaixão. Esse caminho não se trata de perfeição. Trata-se de progresso baseado na compreensão, não na culpa. Cada escolha alinhada que você fizer, por menor que pareça, é uma vitória hormonal, emocional e metabólica. Antes de ir, respire fundo e vamos lembrar o mais importante dessa jornada. Hoje você entendeu que a gordura abdominal depois dos 40 não é um castigo, é uma resposta biológica. Seu metabolismo não quebrou, apenas foi reprogramado. A chave não está em fazer mais, e sim em fazer diferente. Mais proteína, menos cortisol, mais músculo, menos estresse. Que seu corpo está pedindo ajustes, não broncas. E que essas pequenas mudanças, desde o que você come, até como você se move e como descansa, podem te trazer resultados reais e sustentáveis. E se você ficar com uma única ideia, que seja esta: seu corpo não está lutando contra você. Ele está esperando que você finalmente aprenda a ouvi-lo. Este canal existe para isso, para te ajudar a entender a linguagem oculta do seu corpo e te ensinar a traduzi-la em bem-estar real. Então, se essa informação foi útil para você, imagine o que vem depois. Inscreva-se agora, ative o sininho e junte-se a essa comunidade de mulheres que estão decidindo viver com mais consciência, mais saúde e mais poder do que nos ensinaram a ter. Obrigada por estar aqui e por finalmente dar ao seu corpo o que ele realmente precisa.